Bom dia, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais uma aula, né? Hoje, dia quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Hoje teremos aí matemática e espanhol. Nós vamos começar então com matemática, pessoal. Peguem aí a apostila de vocês. Vamos lá. Página 14. Página 14 de matemática. Então, vamos lá? Nós iremos falar sobre unidade de tempo, né? Unidade de medida, o tempo. Quando a gente fala em tempo, então a gente já logo lembra de horas. Então, nós vamos ver aí o tempo em pequenas doses, que são horas, minutos e segundos. São os nossos, a unidade de medida menor do que horas, né? Nossos minutos e segundos. Então, tá assim. Em geral, as pessoas se preocupam com o tempo, para não chegar atrasadas a compromissos como a escola, o trabalho, uma consulta médica, uma festa ou uma sessão de cinema. Ninguém repara se uma pessoa chega alguns segundos depois do horário marcado, não é mesmo? E 1 ou 2 minutos são atrasos aceitáveis para a maior parte das ocasiões. Mas, em algumas situações, esses pequenos intervalos de tempo fazem uma grande diferença. Pense nas competições de atletismo, por exemplo. A maratona é uma prova olímpica de atletismo, em que os atletas devem correr por pouco mais de 42 quilômetros. Então, aqui está falando que a gente tem aí os nossos compromissos, né, marcados, e ninguém vai falar para você, por exemplo, se você chegou lá, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: nossa, você chegou 5 segundos atrasado, você chegou 10 segundos atrasado, né? Então ninguém vai perceber esse tempo, né? A gente começa a perceber quando o tempo vai aumentando. Por exemplo, passou 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, meia hora, 1 hora. Quanto maior o tempo, mais a pessoa visualiza, né? E tem essa noção. Mas quanto menor, a pessoa nem para ela não faz diferença. Só que esses pequenos intervalos de tempo, né, que são os nossos segundos aí, segundos, minutos, em algumas situações ele é muito importante. E aí vem então aí o exemplo das competições de atletismo. Então nós temos aqui, por exemplo, um atletismo. Então tá lá. Você já assistiu a uma corrida de rua? Veja o tempo dos 3 primeiros colocados na maratona dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, né? Nós temos aí uma corrida bem famosa que a gente costuma sempre ver, que é no último dia do ano, né? Que é a corrida de São Silvestre, que é uma corrida na rua. E aí tem esse tempo, quem chega em menos tempo, que é o vencedor, certo? Então aqui nós temos, ó, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano de 2016. Os 3 primeiros colocados foram esses. E aí está o nome das pessoas, o país, né? O primeiro colocado é do Quênia, o segundo colocado é da Etiópia e o terceiro colocado é dos Estados Unidos. E aí vocês têm o tempo que cada um fez. O primeiro colocado fez em 2 horas, 8 segundos e 44. Perdão, 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. O segundo colocado fez em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E o terceiro em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. E aí, então, está escrito por extenso aí o vencedor da prova, né? Que foi o nosso primeiro colocado. Então, o vencedor da prova fez o tempo de 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. E aí vocês vão escrever por extenso, tá? O tempo dos outros 2 atletas, do segundo e do terceiro colocado. E aí vocês vão escrever. Então, aqui, o segundo colocado, 2 horas, 9 minutos, 54 segundos. E o terceiro colocado, 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. E aqui, só para lembrar, pessoal, então tá lá, você já sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, a cada 60 minutos, eu formo um grupinho, e esse grupinho se transforma em hora. Então, 60 minutos é igual a 1 hora. E assim, 1 minuto também. A cada 60 segundos, forma 1 minuto. Então, são grupinhos, tá? Então, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, guardem bem isso daí para a gente fazer as próximas
tarefinhas aí, os próximos exercícios. Qual foi a diferença entre o tempo dos dois primeiros colocados? Quando eu falo em diferença, nós temos que fazer uma subtração. Então, nós vamos lá nos dois primeiros colocados. Nós temos lá o segundo colocado, lógico, tem o tempo maior. Então, a gente vai partir do número maior para fazer a subtração. Então, vai ser daqui do segundo para o primeiro, porque eu estou pedindo dos dois primeiros colocados. As horas continuam a mesma. Então, se eu fizer 2 horas menos 2 horas, vai ser igual a 0. Então, não tem nada, tá? Porque os dois fizeram em 2 horas. O que ficou diferente, né, entre o tempo dos dois foi os minutos e os segundos. Então, a gente vai fazer essa diferença entre minutos e segundos. Aqui embaixo no quadro, então, vocês vão colocar aqui, ó. Vamos lá no segundo, ele fez 9 minutos. E o primeiro colocado fez 8. Então, vocês vão colocar aqui 9 menos 8 é igual a 1. 1 minuto. Aí, vocês escrevam no final do resultado, minuto, para saber que é 1 minuto. Depois, vocês vão registrar 54 segundos, né? 54 menos 44 é igual a 10. 10 segundos. Então, 10 segundos. E a resposta? A resposta vai ser que a diferença foi de 1 minuto e 10 segundos. Viu só, pessoal, como foi bem pouco? Então, foi bem perto um tempo do outro. Por causa de 1 minuto e 10 segundos, o Eliud aí da Quênia, né, do Quênia, ele ganhou essa prova, essa competição de atletismo. Então, por 1 minuto e 10 segundos. E aí, vocês vão escrever aqui, então, que a diferença foi de 1 minuto e 10 segundos. Certo? Próximo exercício, página 15. O brasileiro melhor colocado nessa maratona foi Paulo Roberto de Paula. Ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois do vencedor. Se ele chegou depois do vencedor, o vencedor é o nosso primeiro colocado ali na página anterior, certo? Aqui está falando só em minutos e segundos, então quer dizer que a hora foi a mesma. Então, ele fez em 2 horas a prova também, esse brasileiro. Mas agora a gente precisa descobrir quantos minutos e segundos. Então, eu sei que foi 2 horas, mas agora eu preciso descobrir. Então, vocês vão fazer a operação aqui. Vamos começar pelos minutos. Foi 5 minutos. Então, 5 minutos a mais do que o vencedor. O vencedor fez em 2 horas e 8 minutos. Então, vocês vão colocar aqui, ó, dentro do quadro, 5 mais 8, que é igual a 13. Aí, na frente do 13, vocês escrevam aí, minutos, tá? Para saber se é minuto ou segundo. 13 minutos. E aí, nós vamos para o segundo. O brasileiro fez 12 segundos depois do vencedor. Então, eu vou colocar aqui, 12 mais 44, porque o vencedor fez em 44 segundos a prova total. Foi 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 12 mais 44, que é igual a 56 segundos. E aí, vocês vão colocar em quanto tempo ele completou a prova. Então, esse brasileiro, ele completou a prova em 2 horas, 13 minutos e 56 segundos. Esse foi o tempo que ele gastou para realizar a prova. Certo? Próximo exercício. Então, tá assim. Stefan Kiprotich, da Uganda, havia vencido a maratona em 2012 nos Jogos de Londres. Então, ele venceu lá em 2012. E olha o tempo que ele teve quando ele venceu. 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. Certo? Ele fez bem em menos tempo do que esse vencedor aí, que a gente viu que gastou 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Então, por questão de segundos, que esse daqui ainda foi melhor no tempo, né? Em 2016, que foi nessa competição que a gente está vendo agora, o vencedor, que é do Quênia, esse da Uganda, ele ficou em 14º lugar, com o tempo de 2 horas, 13 minutos e 32 segundos. Qual é a diferença entre os dois tempos? Então, nós vamos pegar os dois tempos do mesmo atleta.
Nós vamos ver de quanto lá do ano que ele ganhou e desse ano que ele ficou bem atrás, ficou em 14º lugar. Nós já sabemos que ele fez em 2 horas, então não tem para que fazer a diferença aqui, certo? Então, nós vamos ver aqui a diferença, porque 2 tira 2 é 0. Então, é 0. Agora, a gente vai ver os minutos. Então, ó, 13 menos 8. Vai colocar aqui. 13 menos 8, que é igual a 5. 5 minutos. Escrevam na frente, tá? 5 minutos. Depois, os segundos. 32 menos 1. 32 menos 1 é igual a 31 segundos. Então, qual que foi a diferença entre os dois tempos? A diferença foi de quantos minutos? 5 minutos e 31 segundos. Então, essa foi a diferença do ano que ele ganhou a prova e desse ano de 2016, que ele ficou em 14º lugar, né? Ficou bem mais atrás. Então, vamos lá. Uma partida de futebol tem 2 tempos, de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de basquetebol tem 4 tempos, de 10 minutos, com 2 intervalos de 2 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de handball tem 2 tempos, de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. Então, olha só, a gente vai descobrir o tempo de bola em jogo e os intervalos. Então, a gente vai descobrir qual o tempo de duração de todo o jogo, incluindo os intervalos, tá? Não só do jogo em si. Nós vamos juntar tudo para ver o tempo. Então, aqui vocês podem dividir em 3 partes esse retângulo. Mais ou menos assim, ó. Uma parte, vem aqui e divide de novo, para ficar 3 partes, tá? Aqui nós vamos escrever futebol, na outra parte, basquetebol e na outra parte, handball. Porque nós vamos calcular o tempo, tá? O tempo dos 3. Então, vamos lá. Começando pelo futebol. Vocês vão colocar lá, o futebol tem 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15. Então, vocês vão colocar 45 mais 45 mais 15, que vai ser igual a 105 minutos, tá? Porque tá tudo em minutos, né? 45 minutos, mais 45 minutos, mais 15 minutos, certo? 105 minutos. Mas eu preciso transformar quantas horas tem nesses 105 minutos. Lembra que cada hora tem 60 minutos. Então, vocês podem pegar 105 menos 60. Quanto que dá 105 menos 60? Vai ser igual a 45. Então, vai ser igual... Então, nesses 105 minutos, eu tenho 1 hora e 45 minutos. Aí, vocês vão colocar 1H de hora e 45 min de minutos. Então, essa é a duração da partida de futebol. 1 hora e 45 minutos. Certo? Vamos para o próximo, basquetebol. Eu disse que tem 4 tempos de 10 minutos. Então, eu posso fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 ou 4 vezes 10, que é 40. Mais os intervalos. Eu tenho 2 intervalos de 2 minutos. É 2 mais 2, que é igual a 4. 40 mais 4, 44. E um intervalo de 15 minutos. 44 mais 15 vai ser igual a 59 minutos. Aí vocês vão deixar 59 minutos, porque não conseguimos chegar a 1 hora, né? Faltou 1 minutinho para completar 1 hora. Então, vai ficar só no minutos, tá? Então, aí não tem que transformar, é só 59 minutos. E aí, por fim, nós vamos fazer do handball. Lá no handball tá falando que tem 2 tempos de 30 minutos. Então, 2 vezes 30, ou eu faço 30 mais 30, que é 60. Mais o intervalo de 10 minutos. 60 mais 10 é igual a 70 minutos. Nesses 70 minutos, eu tenho 1 hora? Sim, 1 hora tem 60 minutos. Então, eu posso fazer 70 menos os 60 minutos, que vai sobrar 10 minutos.
Então, 70 minutos é igual a 1 hora e 10 minutos. Então, coloquem aí, 1H e 10 min. Então, o futebol deu 1 hora e 45 minutos. Aí vocês vão reescrever aqui na resposta. Escrevam lá, futebol. Aí vocês colocam entre parênteses, 1 hora e 45 minutos. Depois, basquetebol, 59 minutos. E handball, 1 hora e 10 minutos. Então, essa é a duração da partida dos 3 esportes aí, dessas 3 modalidades. Agora, eu quero saber quantos minutos a partida de futebol tem a mais do que cada uma das outras. Então, nós vimos que dos 3, o futebol é o que tem tempo maior. Mas agora nós estamos falando de minutos, tá? Então, vamos voltar lá quando a gente descobriu os minutos. Então, nós vimos que no futebol, a gente, na nossa conta, deu 105 minutos. Então, a gente vai utilizar esse 105 porque está falando só de minutos, tá? Então, 1 hora e 45 minutos, 1 hora tem 60 minutos. Então, é 60 mais 45, que é igual a 105. Por isso que nós vamos utilizar 105, tá? Porque é só minutos. Nós transformamos tudo em minutos, tá? O tempo do jogo aí todo em minutos. Então, eu vou fazer 105 menos... Aí, eu vou lá no basquetebol, que deu 59 minutos. Então, 105 menos 59 é igual a 46 minutos. Então, o futebol tem 46 minutos a mais do que o basquetebol. Depois vem outra operação. Pego 105 minutos do futebol e vou tirar o handball, transformando 1 hora e 10 minutos dá 70 minutos, né? Porque 1 hora, lembra lá que nós fizemos? 1 hora 60, 60 mais 10 minutos, 70. Então, vocês vão colocar 105 menos 70, que vai dar 35 minutos. E aí, vocês vão dar a resposta. Então, aqui, ó, vocês vão colocar que a partida de futebol tem 46 minutos a mais do que o basquetebol e 35 minutos a mais do que o handball. Tá bom? Combinado, pessoal? Então, se precisar, pausem o vídeo, façam com atenção, tá? E agora o exercício, próxima página, página 16. Vamos lá, presta bastante atenção. Uma luta de judô feminino dura até 4 minutos. Uma prova de ginástica artística feminina dura 90 segundos. Se a luta de judô for até o fim, quantas apresentações inteiras de ginásticas podem acontecer durante esse tempo? Então, vocês viram que o tempo não está igual. Eu preciso transformar os tempos para ficar eles iguais. Então, aqui, se eu estou querendo saber sobre as apresentações inteiras de ginástica artística, nós estamos observando que está em segundos. Então, eu vou precisar transformar em segundo, tá? Então, primeiro vamos transformar para saber quantos segundos dura o judô feminino. Se é 4 minutos, eu disse que cada minuto tem 60 segundos, certo? É como se eu fizesse, então, 60 mais 60 mais 60 mais 60, certo? Mas ao invés de eu somar 4 vezes, eu posso utilizar a nossa multiplicação. Então, vocês vão fazer aqui 4 vezes 60 segundos, que vai ser igual a 240 segundos. Então, a luta de judô feminino vai durar 240 segundos. Agora, eu vou observar. Se a minha ginástica artística inteira, a apresentação inteira, ela dura 90 segundos, eu vou ver quantas vezes o 90 vai caber dentro desses 240. Então, é só eu somar. 90 mais 90, 180. Se eu colocar mais 90, vai dar 270. E aí, vai passar de 240. Então, tem como eu fazer uma terceira apresentação completa? Não. Então, aqui a pergunta é quantas apresentações inteiras de ginástica podem acontecer. Então, ela não vai dar inteira, porque vai passar, né? Porque o meu tempo lá da luta de judô vai dar 240 segundos. E se eu apresentar a minha ginástica artística inteira por 3 vezes,
vai dar 270. Então, não vai ter como apresentar, não vai ter como na terceira vez apresentar ela inteira. Então, a minha resposta vai ser só 2. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 90 mais 90, igual a 180. Então, a resposta vai ficar que podem acontecer apenas 2 apresentações inteiras de ginástica no tempo de 4 minutos, que é o tempo aqui do judô feminino. Então, apenas 2 apresentações inteiras serão possíveis realizar de ginástica, tá? Nesse tempo aqui de 4 minutos, certo? E para finalizar, nós temos aqui uma curiosidade. Nós temos aí que uma partida de vôlei, ela não tem tempo definido. Então, quem aí joga vôlei, quem gosta de acompanhar o vôlei sabe, né? Que o vôlei não tem um tempo. Ah, vai ter um tempo de 10 minutos, outro tempo de 10 minutos. Não tem tempo. Porque ele depende da pontuação. Então, ele pode demorar horas e horas. Ou pode ser rápido, né? Depende do grupo adversário. Se ele é bom, vai demorar bem mais, porque a competição vai ser enorme. Se o time for mais fraco, né? Inferior ao que está jogando, o jogo vai ser rápido. Mas, enfim, não tem um tempo definido no vôlei. E aí tá falando que o jogo mais longo da história foi entre Polônia e União Soviética, nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976. Esse jogo, que foi o mais longo da história aí, durou 4 horas e 36 minutos. Bastante tempo, né, pessoal? E aí, nós temos falando sobre o xadrez. Então, nós vimos que o jogo mais longo da história de vôlei foi de duração de 4 horas e 36 minutos. Aqui está falando agora do xadrez. A partida de xadrez mais longa foi entre Goran Arsovic e Ivan Nikolic, em 1989, em Belgrado, na Iugoslávia. O tempo que durou essa partida de xadrez, ele é pouco menor do que o de 5 partidas de vôlei, como essa mais longa. Então, aqui não está falando exatamente quanto, mas só está falando que ele é um pouco menor do que esse tempo aqui de partida do vôlei, de 4 horas e 36 minutos. E aí tem as opções de quanto tempo durou essa partida de xadrez. Só que para mim descobrir, eu preciso realizar uma conta. Então, a professora vai voltar aqui e vai compartilhar com vocês e explicar essa conta. Então, essa conta que vocês irão fazer. Então, vamos lá. Eu disse que o jogo mais longo da história, que ficou na história de vôlei, durou 4 horas e 36 minutos. Mas aqui a gente vai tentar descobrir do xadrez. Só que do xadrez está falando que ele durou um pouco menos, que o tempo foi um pouco menor do que esse daqui. Como não foi estipulado tanto de tempo a menos, então a gente vai trabalhar com esse daqui, com esse valor, tá? Aí vocês vão registrar aí, 4 horas e 30 minutos. É um tempo menor em relação ao vôlei, um pouco menor, como está falando lá no nosso problema, certo? Só que aqui está falando que além de ser um pouco menor, só que referente ao jogo de vôlei, referente a 5 partidas. Então, eu preciso fazer a conta de 5 partidas de vôlei em relação a esse tempo aqui menor. 4 horas e 30 minutos. Então, vamos lá, nós vamos começar pelas horas. Se é 5 partidas, então é 5 vezes 4 horas, que vai ser igual a 20 horas. Depois, eu vou pegar os minutos. 5 partidas vezes 30 minutos, que vai ser igual a 150 minutos. Então, aí eu vou ter 20 horas e 150 minutos. Só que nesses 150 minutos, eu posso tirar mais horas. Lembra? Porque a hora tem 60 minutos. Então, eu vou ver quantas horas eu ainda consigo tirar daqui, certo? Então, aí eu fiz essa conta, 150 menos 60, que é de 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Então, 150 menos 60 é igual a 90. Então, aqui acrescentou mais 1 hora. Então, 20 horas mais 1, 21. E sobrou 90 minutos. Nesses 90 minutos, eu ainda
tenho como tirar 1 hora dele, porque 1 hora tem 60 minutos. Então, eu vou tirar 90 menos 60, que é mais 1 hora. Então, 90 menos 60 é igual a 30. Então, deu mais 1 hora. Então, 20 mais 1 hora, 21. Mais 1 hora, 22. Então, eu vou ter 22 horas. Então, olha lá, 20 horas mais 2 horas que eu consegui tirar dos 150 minutos. 22 horas. E o que sobrou de minutos? 30 minutos. Então, no finalmente, essa partida de xadrez, que foi a mais longa também, durou 22 horas e 30 minutos. E aí, vocês vão assinalar qual opção? A opção A é mais de 25 horas. Não é, porque não passou de 25. A opção B, menos de 15. Também não, porque aqui está mais de 20, né? Deu 22 horas. E a opção C, entre 20 e 25 horas. Sim, essa será a nossa opção. Certo? Então, vejam aí bem. Copiem na apostila, tá? Pausem o vídeo para vocês copiarem. E façam com bastante atenção. Então, nós temos aí então, a curiosidade. Então, o jogo de vôlei mais longo da história foi o jogo entre Polônia e União Soviética, que durou 4 horas e 36 minutos. E a partida de xadrez mais longa, que foi em 1989, durou 22 horas, né? Que nós vimos lá. Deixa a professora voltar para mostrar para vocês. Durou, olha lá, 22 horas e 30 minutos. Então, essa foi a duração da partida de xadrez. Durou 22 horas e 30 minutos. A maior, a mais longa, né? Partida de xadrez aí. Então, fica aí essa curiosidade para vocês, ok? Então, agora nós iremos para espanhol. Vamos lá?